sexto ano. Hoje a gente vai começar o módulo 7, que se chama Aquele com a Guerra do Fogo. Aula número 35, os modos de vida pré-históricos. A gente já estudou isso aqui lá no comecinho do ano, mas hoje a gente vai retomar para aprofundar os conhecimentos em cima desse conteúdo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é caracterizar o nosso objeto de estudo. Ou seja, responder aquelas 3 perguntas: o que, onde e quando. Então, em relação ao que é o tema da nossa aula, são os modos de vida pré-históricos. Hoje a gente vai entender quais foram os estilos de vida, como que o ser humano vivia durante a pré-história. E a gente vai focar, embora a pré-história tenha acontecido em todo o planeta, a gente vai focar nessa região aqui em amarelo, certo? Não vai falar aqui da região em vermelho, que é a África, nem da região em verde, que é a Oceania. A gente vai focar na região em amarelo, que é a Europa, a Ásia e a Europa, a Ásia e a África, também chamada de Velho Mundo, ok? Então vamos lá. Aí, a época, se é os estilos de vida pré-históricos, a época coincide com a duração da pré-história, que é do ano 2, que começa por volta de 2 milhões de anos atrás e vai até o ano 4000 a.C. A mesma duração da pré-história, porque a gente está estudando os modos de vida pré-históricos. Mas a gente deu uma recortada no lugar, né? Diminuiu um pouco o lugar e diminuiu um pouco também o assunto. Agora a gente vai falar do estilo de vida. E na época da pré-história, a gente pode considerar que existiram 3 modos de vida, como a gente pode ver aqui no quadro: o paleolítico, o modo de vida do neolítico e o modo de vida da idade dos metais. E a gente vai estudar cada um desses modos de vida a partir de agora, começando pelo neolítico. O neolítico ele é o maior período de duração da pré-história. Então, nesses 3 períodos, o neolítico é o maior e ocupa quase toda a pré-história, começando no ano 2 milhões, começando há 2 milhões de anos atrás e terminando aí por volta do ano 10.000 antes de Cristo. E por que o paleolítico, ou a idade da pedra lascada, ele possui esses nomes? Pedra lascada, gente, vem da técnica de produção dos objetos de pedra lá naquela época, que a gente vai ver já já. E paleolítico é uma palavra que vem do grego. Se a gente fosse traduzir, seria como se fosse pedra, porque no paleolítico porque as pedras mais antigas que o ser humano utilizou para fazer ferramentas, para fazer os objetos, as armas que ele precisava, são da época do paleolítico. Então, vamos observar essas imagens aqui, ó. Se a gente chegar bem pertinho delas, a gente vai perceber que isso aqui é uma ponta de lança, uma ponta de flecha, e ela tá meio como se fosse toda quebradinha nas pontas, quebradinha nos lados. Por quê, gente? Porque essa era a maneira que o ser humano da época sabia fazer para construir uma arma, para construir uma lança, para construir um machado. O que ele fazia? Ele pegava uma pedra e batia a pedra na outra, até que a pedra que fosse mais fraca, ela se quebrava, só que a hora que ela se quebrava, ela ficava pontiaguda e ela ficava cortante. Então, com isso, o ser humano conseguia raspar uma carne ali para tirar do osso, conseguia colocar lá na ponta amarrar com cipó na ponta de um galho para poder fazer uma lança, para poder atirar em algum animal. Mas a base para produzir os objetos de pedra era esse: pegar uma pedra, pegar outra pedra, bater uma pedra na outra até que uma das duas quebrasse ou se lascasse, que é a forma como a gente usa mais especificamente para falar das pedras, ok? Formas de sobrevivência e divisão das tarefas. Nessa época, os seres humanos eles eram caçadores e coletores. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eles conseguirem sobreviver, eles tinham que caçar os animais aqui, né, como a gente está vendo nessa imagem, ou eles tinham que coletar plantas. E essa coleta de plantas, gente, não é colheita, porque colheita, para a gente poder colher, a gente precisa plantar. Na coleta, eles faziam como o próprio nome diz, eles saíam coletando aquilo que estava disponível no ambiente. As frutas, as raízes, as folhas que dava para comer.
certo? Então, eram essas duas atividades que eles desenvolveram para eles conseguirem comer, certo? Eles teriam que comer a, a caçada de animais e a coleta de plantas. E essa divisão, quem fazia o quê? Era por sexo. Os homens cuidavam, como a gente pode ver, da caça, principalmente a maioria dos homens, e as mulheres cuidavam de realizar a coleta das plantas que eles comiam. Okay? Então tinham essas duas atividades e as tarefas eram divididas, e essas atividades eram divididas dessa forma: mulher coleta, homem caça. Depois vinha os lugares de moradia. Aonde que eles moravam? Os seres humanos da pré-história, geralmente quando a gente fala de pré-história, a gente pensa em quê? No homem das cavernas. Mas os seres humanos não moravam só nas cavernas, eles moravam na savana. O que é savana, gente? Savana é esse tipo de Desculpa, gente. Savana é esse tipo de ambiente aqui. Vou até aumentar um pouquinho a imagem para que vocês possam ver com um pouco mais de precisão. Hein? É um lugar, uma vegetação aberta, onde tem algumas árvores altas. Então, o que os seres humanos faziam? Eles ficavam ali, quando aparecia algum predador, eles subiam na árvore e ficavam se protegendo lá. Podiam morar também nas cavernas? Podiam, era uma das formas que eles tinham de sobreviver, principalmente nos lugares frios, porque a caverna eles conseguiam se aquecer e se proteger do frio. Mas não era só nas cavernas. A gente tem essa ideia porque nas cavernas a gente acha muitos restos de coisas que esses seres humanos fizeram, restos de fogueira, restos de osso, restos de objetos, mas é porque eles ficaram guardados lá. Os que moravam a céu aberto ficou e desapareceu, mas eles não moravam só nas cavernas. E também tinha o pessoal que vivia simplesmente a céu aberto, não tinha uma moradia específica. Já o ser humano dessa época, ele tinha um modo de vida marcado pelo nomadismo. O que é o nomadismo? Gente, o nomadismo ele é um estilo de vida de gente que não tem moradia fixa. Então, nessa época aqui do Paleolítico ou da Idade da Pedra Lascada, os seres humanos eles viviam em grupos pequenos, de 30 pessoas. Não estou falando de uma família, estou falando de um grupo. Hoje, a gente vive em grupo com milhares de pessoas. Pensem numa cidade, pensem em Ouro Fino. Quantas milhares de pessoas ocupam um espaço muito pequeno? Naquela época, eles viviam em grupos bem reduzidos mesmo, grupos de 30 pessoas. E eles não tinham uma moradia fixa. Eles ficavam na caverna um tempo e depois iam procurar outra. Eles ficavam numa árvore um tempo e depois iam buscar outra. Por quê? Principalmente por dois motivos. Por procurar alimentos e porque poderia haver uma ameaça natural. Ou muita chuva, ou muito sol, ou seca, ou frio intenso demais, certo? Ou então um predador natural. Então, se eles chegassem num lugar e tivesse um clima bom, comida farta, não tivesse predador, eles ficariam ali um tempão. Mas assim que a comida acabasse, o que eles iam fazer? Juntar as coisas e ir embora. Desaparecer de lá e procurar um lugar onde fosse mais fácil sobreviver. Por quê? Porque eles não plantavam e eles não criavam animais. Então, eles dependiam do que existia na natureza por si só para poder conseguir sobreviver. E a grande realização desse período foi o domínio do fogo. A relação do ser humano com o fogo, gente, geralmente as pessoas fazem esse tipo de associação, né? Essa imagem aqui de um carinha batendo na pedra. Aí o que acontece? Nossa, diminui demais. O carinha batendo na pedra. E depois o que acontece? Aí pegou o fogo lá, ou o pessoal rola. Eu não sei se isso realmente aconteceu dessa forma. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o fogo ele trouxe benefícios ao ser humano. Quais benefícios que o fogo trouxe? Primeiro, aquecimento. Na época do frio ele era essencial para que o ser humano conseguisse ficar em lugares muito frios. Segundo, ele servia para cozinhar os alimentos, tornar os alimentos mais saborosos, mais nutritivos. Terceiro, ele servia para iluminação à noite. Então, pensem, há 1 milhão de anos atrás não existia nenhum tipo de iluminação. Quando eles conseguem dominar o fogo, eles conseguem utilizar o fogo para iluminar a noite, e isso era também utilizado para afugentar os animais, e também isso servia tanto para se proteger quanto para caçar. Como que eles dominaram o fogo? Primeiro, gente, eles conseguiram utilizar o fogo, mas eles não sabiam fazer. Depois que eles vão aprender a fazer
o fogo, poder produzir o fogo sozinho. Antes, eles caía um raio, por exemplo, lá no... Tava chovendo, caía um raio, a árvore caía e pegava fogo. Eles iam lá, pegavam um galho, colocavam no fogo e aí. Mas eles vão aprender a dominar com o passar do tempo. E gastou milhares de anos para isso. Depois, aí por volta do ano 10.000, os seres humanos que viviam na Terra, eles vão começar a alterar radicalmente o seu modo de vida. E vai surgir uma nova fase da pré-história que vai durar 5.000 anos e vai acabar no ano 5.000 a.C., que é a chamada Idade da Pedra Polida. Por que chama Idade da Pedra Polida? Porque nessa época, depois que o ser humano começava a bater as pedras e quebrava elas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pouco de areia ou uma outra substância e ele vai começar a esfregar na pedra, ele vai começar a polir a pedra. Qual a consequência disso? Os objetos, as ferramentas, as armas vão ficar o quê? Mais bem acabadas, mais afiadas, com um formato melhor para caçar. Certo? E neolítico quer dizer justamente isso, pedra mais nova. Então, as primeiras pedras que os seres humanos utilizaram para fabricar armas eram as pedras de forma lascada, eram as pedras do Paleolítico. As pedras mais recentes são as pedras do Neolítico. E olha como que fica um objeto de pedra polida. Gente, olha como fica a superfície lisa, 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 lisa. Tá? Ó, é tipo um mármore, gente. O mármore é como se ele fosse polido. Porque se a gente for pegar um mármore puro na natureza, ele vai ter algumas quebradinhas e tal. Mas olha como que isso daqui é o machado mais antigo que já encontraram na Europa. Ele tem milhares e milhares de anos. E se a gente for olhar para ele, ó, a gente vê todo um formato ainda bonitinho. Ele tem uma superfície. Se hoje está liso, imagina na época em que foi feito, tá? Aí as formas de sobrevivência. Olha, compare essa imagem aqui, tá? Com essa outra aqui. Vamos voltar lá. Com essa outra aqui. Com essa outra aqui. Como a gente pode perceber, essas duas imagens aqui representam o Paleolítico e essa outra imagem aqui representa o Paleolítico. Então, olha como mudou o estilo de vida. Então, o ser humano ele vai desenvolver duas novas formas de sobrevivência, certo? Uma vai ser a criação de animais. Como a gente pode perceber, tem um cachorro aqui do lado do ser humano, tem um porco, tem umas vaquinhas lá no fundo. Isso quer dizer que o ser humano dessa época já tinha aprendido ou estava aprendendo a criar animais, certo? Esses animais tinham várias funções. Por exemplo, o cachorro tinha uma função de proteger, né, de alarme. As vacas serviam para dar o couro, o leite. O porco também fornecia gordura. Tudo isso foi utilizado pelo ser humano como forma de sobrevivência. Então, o ser humano do Neolítico, ele aprende a caçar. Ele aprende a caçar, não, a criar animais. Mas além de criar animais, como a gente pode perceber, tem uma mulher aqui e tem não sei se é uma mulher ou um homem aqui, mas o que eles estão fazendo? Eles estão dentro de uma plantação de trigo. Olha só. Então, o ser humano do Neolítico, ele também já sabia o quê? Plantar, ele aprendeu a plantar. E o pessoal acredita que a plantação, a agricultura, foi uma invenção das mulheres. Por que foi uma invenção das mulheres? Pensem na divisão sexual das tarefas. Os seres humanos do Paleolítico criavam animais. Os homens, né? As mulheres coletavam. Qual das duas atividades que está mais próxima da plantação? A atividade exercida pelas mulheres. Então, os arqueólogos que estudam esse período, eles acreditam que as mulheres foram percebendo como é que era o modo de vida, foram aprendendo que se pegasse uma semente, plantasse a semente, colocasse ela debaixo da terra, esperasse um tempo, ela ia crescer. Pra gente, isso é óbvio hoje em dia, mas isso precisou ser aprendido pelos seres humanos. Isso não vem com uma coisa lá dentro da nossa cabeça, um chipzinho lá, falando, se você pegar e plantar, você vai colher. Não, a gente teve que aprender a fazer todos esses tipos de coisas. Só que a divisão sexual das tarefas permaneceu. As mulheres continuavam coletando, porque elas não vão abandonar a coleta, mas vão passar a plantar também, e os homens vão continuar caçando e também vão criar
os animais, tá? Então a divisão sexual das tarefas continua. Só que à medida que o ser humano foi aprendendo a... Foi aprendendo a... Como fala? Foi aprendendo a agricultura. O que aconteceu com ele? Ele começou a ter que ficar cada vez mais num lugar só, cada vez num lugar só. Por quê? Porque se ele plantasse, o que ele tinha que fazer? Tinha que esperar pelo menos alguns meses, algumas semanas para ele conseguir colher. Então, aos poucos, ele vai falar assim: é melhor a gente ficar num lugar só, perto do rio, porque a gente pode pegar água para os animais, a gente pode pegar água para jogar nas plantas, e vamos ficar num lugar só. Vamos parar de ficar mudando toda hora que a comida acaba, porque agora a gente pode produzir a nossa comida. Então o ser humano do Neolítico, ele deixa de ser nômade e ele passa a se transformar em um sedentário. Ele vira uma pessoa sedentária. Sedentário aqui não é aquele sedentário que não faz atividade fixa, mas é aquele que não faz atividade física. Mas sedentário aqui na pré-história é aquela pessoa que tem moradia fixa. E aí os seres humanos vão passar a morar em quê? Em aldeias, certo? Aldeia aqui não confundir com a aldeia do índio, mas as aldeias, olha as casinhas aqui, ó, gente. Estão percebendo? Quando a gente volta para a moradia lá do Paleolítico, não tinha esse tipo de coisa. Mas agora o que eles vão construir? Eles vão começar a construir algumas casas e os grupos humanos vão chegar a quase 500 pessoas. Então, a comunidade humana vai aumentar bastante no período neolítico. Vai ter muito mais seres humanos morando e vivendo e convivendo juntos do que na época do neolítico, do que na época do paleolítico. Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui para vocês. Bem, acho que deu para vocês compreenderem bem esse estilo de vida, né? Depois do Neolítico vai vir a Idade dos Metais, que é a última fase da pré-história e ela dura 1000 anos cravados. Ela começa aí no ano 5000 a.C. e vai até o ano 4000 a.C. E essa fase ela é marcada pela substituição dos objetos de pedra pelos objetos feitos de metal. Olha aqui, os objetos feitos de metal pelo ser humano lá da época da pré-história, do fim da pré-história. Olha como que eles são diferentes dos objetos que os seres humanos faziam quando eles utilizavam como matéria-prima a pedra. Por quê? Porque o metal, ele pode o quê? Se a gente pegar e derreter e esquentar eles até uma temperatura muito alta, eles derretem. Quando eles derretem, a gente bota eles numa forma e depois espera esfriar. A hora que esfria, o que acontece com ele? Ele endurece. Então você consegue, por exemplo, fazer uma espada. Não dá para fazer uma espada de pedra. É muito difícil. Mas dá para fazer uma espada de ferro, por exemplo. E os seres humanos vão aprender a utilizar, vão descobrir essa característica dos metais, né? Que se você aquecer, ele derrete, depois se esfriar, ele fica duro de novo. Por isso que essa idade dos metais, ela recebeu esse nome, porque foi utilizado o cobre, o bronze e principalmente o ferro, que era o mais resistente de todos. Eles eram feitos através de fundição, de forjamento, que eu acabei de falar. E, gente, o que vai ter nessa época? Nessa época aqui, os seres humanos, eles vão começar a viver em cidades. Vamos voltar aqui, ó. Eles vão começar a viver de forma bem radical, até razoavelmente parecida com o modo de vida que a gente conhece hoje em dia. Por quê? Porque nessa época vai surgir duas atividades, o comércio e o artesanato, que não existiam nas outras fases da pré-história. Por quê? Porque algumas pessoas vão conseguir plantar e colher tanto utilizando os objetos de ferro, as técnicas de irrigação que eles desenvolveram, as técnicas de drenagem, que agora tem gente que não precisava mais ficar plantando. Ela podia se dedicar a fazer outras coisas. Então, a pessoa que sabia fazer roupa, o que ela fazia? Ela fazia um monte de roupa e ela trocava um pouco da roupa que ela tinha por um pouco de carne, por um pouco de trigo, certo? E nisso surge o quê? O comércio e o artesanato como atividades importantes. Ai, professor, então não existia artesanato no Neolítico e no Paleolítico? As pessoas andavam peladas? Não, mas cada um fazia o seu, ou cada família fazia aquilo que precisava. Agora, no fim da idade, no fim da pré-história, na idade dos metais, o que vai acontecer? Os seres humanos vão pensar assim,
Então, se eu fizer só isso aqui, eu posso trocar o que eu fiz pelo que o outro faz ali e eu não tenho. Essa é a base do comércio e do artesanato. Então, a divisão de tarefas deixa de ser simplesmente por sexo e passa a ser por especialização. A pessoa que tem talento, que tem mais aptidão para plantar, fica plantando. A pessoa que tem mais aptidão para fazer roupa, vai fazer roupa. Quem tiver mais aptidão para fazer arma, vai fazer arma. E depois troca. Essa é a base do comércio. Aí os seres humanos permaneceram sedentários. E aí as aldeias elas vão crescer tanto que elas vão se transformar em cidades. Elas vão se transformar em cidades. E nessas cidades as pessoas elas vão viver em milhares e milhares de pessoas, vão viver com milhares e milhares de gente. E no finalzinho eles vão conseguir inventar a escrita, porque agora eles precisavam registrar as informações que eles tinham, ok? Então, gente, para fechar essa parte aqui, vamos fazer um resuminho. A gente estudou, né, os modos de vida pré-históricos nessa aula. Esses modos de vida aconteceram na África, na Ásia e na Europa ao longo desse período aqui, entre 2 milhões de anos atrás e o ano 4000 antes de Cristo. A gente teve 3 fases, teve 3 modos de vida durante esse período, que é o modo de vida da Idade da Pedra Lascada, ou Paleolítico, da Idade da Pedra Polida, ou do Neolítico, ou da Idade dos Metais. Aqui a gente tem a duração de cada uma delas, não vou ficar repetindo, porque senão confunde um pouco vocês, apenas leio. Técnicas de produção. No Paleolítico, eles lascavam a pedra, no Neolítico, eles poliam a pedra, e na Idade dos Metais, eles forjavam e eles fundiam, eles derretiam o metal, eles aqueciam o metal para que ele derretesse. Atividades principais. No Paleolítico era a caça e a coleta, eles caçavam e coletavam plantas, caçavam animais e coletavam plantas. No Neolítico era o agropastoreio, ou seja, eles criavam animais e eles plantavam, trigo principalmente, e na Idade dos Metais eles começam a desenvolver o comércio e o artesanato como atividades que garantem o seu sustento. No Paleolítico e no Neolítico, as tarefas elas eram divididas conforme o sexo. Homem faz uma coisa, mulher faz outra. Na Idade dos Metais, a divisão das tarefas passa a ser por especialização. Se uma pessoa sabe fazer bem uma coisa, ela vai se dedicar àquilo. E depois ela vai trocar aquilo que ela fez por algo que ela precisa, seja por roupa, por comida, por utensílio, mas essa era a base. Relação com a moradia. No Paleolítico, as pessoas eram principalmente nômades. O que quer dizer nômade? É a pessoa que não tem moradia fixa. Ela se mudava por quê? Porque não tinha, acabava a comida ou tinha alguma ameaça natural, predador, muita seca, muito frio, muito calor, muita chuva. E no Neolítico e na Idade dos Metais, o ser humano se torna sedentário. Ele passa a se fixar num lugar e as pessoas vão viver ali por gerações e gerações. Moradia. Lá na época do Paleolítico, eles viviam em savanas e cavernas e a céu aberto. No Neolítico, eles vão viver em aldeias. E na Idade dos Metais surgem as cidades. E o tamanho dos grupos? No Neolítico eram dezenas. No Neolítico eram centenas e na Idade dos Metais eram milhares de pessoas vivendo muito próximas entre si. Grande realização de cada período. No Paleolítico, as pessoas aprenderam a dominar o fogo. No Neolítico, as pessoas aprenderam a agricultura, a plantar e criar. Na Idade dos Metais, as pessoas aprenderam a escrita. Ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender que na pré-história a gente teve esses 3 tipos de modos de vida e que vocês consigam caracterizar esses modos de vida. Então esse quadro aqui, ele é bastante simples, bastante sintético e ele consegue dar conta de fazer vocês lembrarem. Só vocês pensarem aqui, Paleolítico e que vocês conseguem compreender esse conteúdo. Mas qualquer coisa, me chama lá no grupo que eu ajudo vocês com as dúvidas que ficaram a respeito desse conteúdo.